terá começar a gravação. Bom dia a todos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, que nos preparou mais uma manhã, né, para adorarmos Ele, para primiciarmos Ele no nosso dia, né. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é o dia 19 de julho, sexta-feira, né, um dia lindo que o Senhor já preparou para nós e está cuidando de tudo, como sempre, né. Vamos profetizar sobre a nossa vida as bênçãos do Salmo 91, nessa manhã linda. Hoje estamos acompanhados, ó. Glória a Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em pedra alguma. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Gostaria de estar convidando a missionária Thelma para entoar o louvor hoje na presença do Senhor, em nome de Jesus. A paz do Senhor, amada igreja do Senhor. Bom dia a todos. Vamos louvar a Deus. Eu queria estar lá no momento Deixa eu começar de novo aqui. Eu queria estar lá no meio da multidão, contemplar aquela mulher que usou a sua fé, tocando em Jesus. Eu queria estar lá no momento da ressurreição, quando Jesus chamou a Lázaro, saia para fora, e Lázaro saiu com vida. Eu queria estar lá, ver o cego Bartimeu, clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e perguntou: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. E ele viu. Foi lindo, mas a cena mais bonita foi a de João Batista, quando foi Jesus batizar. O céu se abriu, o Espírito desceu, uma voz ecoou: este é meu filho, o amado meu. Não pude estar lá, mas ele está aqui, a sua unção já posso sentir, e hoje o milagre Deus vai fazer aqui. O homem dos milagres está neste lugar. Toda enfermidade hoje não vai suportar o toque das suas mãos, cheia de unção. Receba a sua bênção, a sua cura, a sua libertação. Já posso ver o mal indo embora, já posso ver a tua vitória. Levante as mãos, comece a louvar.
O homem dos milagres está neste lugar. Está neste lugar. Jesus parou e perguntou: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. E ele viu. Foi lindo, mas a cena mais bonita foi a de João Batista, quando foi Jesus batizar. O céu se abriu, o Espírito desceu, uma voz ecoou: este é meu filho, o amado meu. Não pude estar lá, mas ele está aqui, e a sua unção já posso sentir. E hoje o milagre Deus vai fazer aqui. O homem dos milagres está neste lugar. Toda enfermidade hoje não vai suportar o toque das suas mãos cheia de unção. Receba sua bênção, sua cura, sua libertação. Já posso ver o mal indo embora, já posso ver a sua vitória. Levante as mãos, comece a louvar. O homem dos milagres está neste lugar. 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 Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, louvor lindo, abençoado, né? Amém. Que manhã, hein? Que glória. Gostaria de agradecer muito, missionária Thelma. Deus abençoe a senhora, a sua casa, o seu ministério, e que continue derramando bênção sobre a sua vida, né? Através dessa voz maravilhosa dos louvores que a senhora tem cantado. E, como diz, com certeza, a pastora, né? Esses louvores curam a alma da gente, né? A maneira de Deus estar se comunicando conosco. Gostaria de convidar a irmã Elisângela Oliveira para estar fazendo a oração inicial, se ela está disponível. Hoje nosso preleitor é o pastor José Reinaldo, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, por mais esse amanhecer, Pai, na tua presença, Senhor. Só vim, meu Pai amado, usar, Senhor, poderosamente o teu servo, o pastor José Reinaldo, Pai, no qual o Senhor da glória, o Senhor já deu, meu Pai, a mensagem para que ele venha, Senhor da glória, a falar conosco, Pai, que nós possamos estar atentos, Pai, a ouvir, Senhor, a tua palavra, ó Pai. Esteja, Senhor da glória, com cada uma aqui, Pai, nesta manhã, Jesus, guardando, livrando, Pai Santo, e sendo, meu Pai amado, o ajudador, Senhor. Assim, meu Pai amado, eu louvo e agradeço. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a senhora. Muito obrigada, irmã Elisângela Oliveira, pela sempre a disponibilidade, né? Deus abençoe. Pastor Reinaldo, né? A palavra está com o Senhor, né? Venha transbordar através do que o Senhor já colocou no seu coração. 20 minutinhos aí, né? Para o Senhor estar derramando este maná sobre a nossa vida, em nome de Jesus, certo? E no finalzinho, o Senhor puder estar fazendo já a oração final para nós. E a pastora Josenilde da bênção apostólica, pode ser? Pastora? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Tá dando para ouvir direitinho? Porque eu tô sem fone de ouvido. Tá dando para ouvir? Me confirma. Tá sim, Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, Né, que manhã maravilhosa, né? Que o Senhor ele venha estar na direção da nossa vida, né? Nesse momento, que Ele possa nos guardar, né? Todos os dias, como Ele nos guarda, como Ele tem nos
protegido, como Ele tem nos abençoado, porque grande é o Senhor, né, sobre a nossa vida. Eu quero falar hoje, né, sobre Deus proverá, né, que está baseado lá no livro de Gênesis, capítulo 26. Eu creio que todos já conhecem essa história, né, que foi a história de Isaac, né, que começa, né, com essa promessa, né, sobre a vida dele, que está lá em Gênesis 26, né, capítulo 26 de Gênesis, onde a palavra começa dizendo que houve fome naquela cidade, né? Por isso o tema é Deus proverá. Vamos ler o texto para entendermos melhor esta palavra. O verso 1 diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Verso 4. Tomarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei toda esta terra. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis, e assim Isaque ficou em Gerar. Aí lá no verso 12, diz assim, que Isaque ele formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Amém? Então, essas são as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Essas são as promessas de Deus para as nossas vidas, né? Muitas das vezes nós estamos sem esperança, né? Muitas das vezes há pessoas sem motivação, porque acha que tudo terminou, que tudo acabou. Mas assim, quando o Senhor ele fala ao nosso coração, quando o Senhor fala, né, diretamente conosco, né, mediante a sua palavra, mediante a sua promessa, porque observe que Isaque estava numa terra onde houve fome naquela terra. Mas Deus ele disse: olha, não sai dessa terra, né, não sai daí, porque eu irei te abençoar, eu irei prosperar a tua vida, né? E ele entendeu que Deus estava ali junto dele para cumprir aquela promessa, para fazer com que ele prosperasse, com que ele crescesse, e assim também somos nós. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós entendemos o propósito de Deus, quando nós entendemos o chamado de Deus, nós permanecemos na promessa, né? Porque o segredo não é desistir, o segredo é persistir,
é continuar perseverante. Mas existem pessoas que desistem facilmente quando vêm as lutas, quando vêm as tribulações, a pessoa ela desiste. Ela passa a viver outro propósito. Ela não continua a viver o propósito de Deus. Mas Isaac, ele entendeu que Deus estava falando com ele, né? Assim como o próprio Deus falou com Abraão, quando ele disse, olha, sai da tua terra, né? Deixa a tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Quer dizer, Deus ainda não tinha nem mostrado a terra para Abraão, mas Deus havia falado com eles, olha, tu vai para a terra que eu irei te mostrar. E a palavra de Deus diz que ali Abraão, ele cresceu, Abraão, ele prosperou, né? As promessas de Deus alcançou a vida de Abraão. Então, o que eu quero dizer aqui nesta manhã é que nós devemos confiar no Senhor, é que nós devemos obedecer ao Senhor, né? Porque quando você obedece a Deus, as promessas dele se cumprem, né? Eu conheço tantas pessoas que desobedeceram a Deus, né? Viajaram, saíram para outro lugar, porque achavam que a sua terra não iria lhe dar suporte, achando que a sua terra, onde você morava, a pessoa não ia prosperar, né? Mas quando nós entendemos esse propósito de Deus, não importa o lugar, não importa a terra que você habita, porque se Deus está contigo, ele vai fazer você prosperar naquela terra, né? Porque Deus, ele é grande. Deus, ele é poderoso. Deus, ele é fiel para cumprir a sua promessa. Ele é fiel para cumprir aquilo na qual ele prometeu. Ele não falha. Nós falhamos, mas Deus, ele jamais falhará. Então, Isaac, ele prosperou naquela terra, né? Ele perseverou ali. Ele poderia muito bem dizer, não, eu vou sair daqui porque essa terra as pessoas estão passando fome, aqui tá uma escassez, eu não vou ficar aqui. Mas não, ele obedeceu à voz do Senhor. Ele continuou, né? Ele continuou perseverando. Então, o segredo é continuar perseverando. Então, que cada um de nós venha perseverar, venha continuar, mesmo quando as coisas estão difíceis, né? Porque nós passamos por lutas, nós passamos por momentos difíceis, mas Deus está sobre a nossa vida. Ele está no controle. Então, vai chegar um grande momento que Deus ele vai solucionar, mas nós precisamos permanecer na promessa. Precisamos continuar buscando, adorando, né? Mesmo gemendo, mesmo gritando, mesmo chorando, mas nós devemos continuar adorando e buscando e servindo a esse Deus poderoso, porque a palavra de Deus diz que ele é o dono do ouro e da prata, e ele irá suprir as nossas necessidades. Mas nós precisamos ser fiel, precisamos não quebrar princípios, porque uma vez que quebramos princípio, o princípio ele acaba nos quebrando também. Então não devemos quebrar nenhum princípio, né? Então, eu só vou ler um textinho aqui para vocês, que diz assim que, lá em Gênesis 26, relata um período de dificuldades e desafios enfrentados por Isaac, o filho de Abraão, em meio a uma fome severa na terra. Isaac se vê em uma situação semelhante àquela que seu pai enfrentou. No entanto, Deus se revela a Isaac, prometendo sua proteção e sua provisão, né? Então, Deus ele tinha essa promessa na vida do pai e na vida de Isaac, né? Então, essa mesma promessa, ela também está sobre a nossa vida.
Essa mesma promessa ela está sobre a nossa casa, sobre a nossa descendência, na qual Deus vai prosperar, na qual Deus vai abençoar, né, grandemente a nossa vida, a nossa casa, nosso trabalho. E aonde você está, não importa o tamanho da cidade, não importa a situação que você vive, mas se você confiar no Senhor, Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a nossa história, né? Porque Deus é grande, Deus é poderoso, né? Eu vou só contar um breve testemunho da minha vida, né, mediante esta palavra. Eu morava numa cidade um pouco maior, né, em torno de 80.000 habitantes, né, nessa cidade. É uma cidade bem desenvolvida e, e eu casei, né, e vim morar na cidade de Guimarães, que tem um pouco mais de 10.000 habitantes. Olha a diferença da cidade, né? Mas Deus ele me trouxe para cá porque ele tinha uma promessa, né? E quando eu cheguei aqui, eu não tinha nenhuma bicicleta, né? Quando eu cheguei nessa cidade, né? E eu me deparei com uma situação, disse, meu Deus, como é que eu vou, aonde é que eu vou arrumar um emprego aqui nessa cidade? Né? Se lá naquela cidade grande está difícil, né? Imagina aqui. Eu comecei a pensar isso. E eu passei um bom tempo, né, querendo voltar para Pinheiro novamente, porque as coisas não estavam bem aqui, porque não tinha oportunidade. E Deus, ele começou a me abençoar. Ele começou a me abençoar, né? Veio o primeiro emprego, né? Eu já fazendo a obra do Senhor. Aí veio Deus me abençoou com uma moto, né? Eu consegui um trabalho, comecei a trabalhar. E Deus ele foi me abençoando junto com a minha esposa, né? Deus ele foi nos prosperando, né? A gente morava de casa alugada, pagando aluguel, né? Agora imagina a pessoa sem trabalhar pagando aluguel, né? Então eu comecei a pensar um monte de coisa, né? Mas Deus ele tinha uma promessa aqui nessa cidade, né? Ele tinha essa promessa e depois de um bom tempo, uns 6 anos mais ou menos, Deus ele me chama para fazer a obra dele junto com a minha esposa, né? E começamos a fazer a obra do Senhor, né? Hoje Deus ele me deu um emprego para minha esposa, né? Nós conseguimos comprar um transporte, um carro, conseguimos fazer a nossa casa. Hoje nós estamos já morando na nossa casa. Então, essa é a promessa de Deus quando nós confiamos no Senhor, né? Porque se eu olhar pelos olhos humanos, eu não iria conseguir, né? Nós não estaríamos morando na nossa casa. Mas eu coloquei o Senhor na frente. Então, isso aqui é um testemunho vivo daquilo que o Senhor ele faz, daquilo que o Senhor ele realiza sobre a nossa vida. E hoje nós estamos aqui cumprindo a promessa do Senhor, fazendo a obra de Deus, né? E Deus ele vai nos honrar, assim como ele vai honrar cada um de vocês, né, que está aqui nesse devocional. Assim como ele vai honrar cada um, assim como ele vai derramar bênção sobre a vida de cada um de vocês, porque o Senhor ele é fiel. Assim como ele foi fiel na vida de Isaac, na vida de Abraão, ele será fiel também sobre a nossa vida. Mas nós precisamos confiar no Senhor, né? Precisamos acreditar no Senhor, porque Deus é poderoso, né? Assim como também a vida de Jó, né? Jó, ele perdeu tudo, mas o Senhor abençoou o Jó, né? O dobro daquilo que ele tinha, porque Deus estava ali na vida de Jó. Então, quando nós colocamos esse Deus maravilhoso, esse Deus vivo sobre a nossa vida, você pode ter certeza que Deus ele vai te honrar, vai te abençoar. E as pessoas irão olhar para você e dizer, rapaz, você conseguiu, você alcançou, você era assim, e hoje você está assim, hoje você é uma pessoa bem-sucedida. Isso é Jesus na nossa vida, isso é Deus na nossa vida, né? Então, isso é algo maravilhoso sobre a nossa vida, porque isso é testemunho,
né? Então, hoje as pessoas elas veem você como uma pessoa diferente, né? Uma pessoa que estava na escassez, mas hoje você foi abençoado. Talvez as pessoas olhavam Isaac naquela terra, né? A Bíblia não fala sobre isso, mas talvez as pessoas olhavam para ele e diziam assim, rapaz, tu vai ficar aí, né? Tu é doido, tu vai ficar aí. Mas o Senhor, ele cumpriu aquela promessa. E ele mostrou para aquelas pessoas que Deus era capaz de transformar, Deus era capaz de prosperar, né? E a palavra de Deus diz que ele foi um dos homens mais ricos daquela terra, né? E você será uma pessoa bem-sucedida aí onde você está, né? Você crê nessa promessa? Você crê nessa provisão de Deus? Aonde Deus irá te colocar, aonde Deus irá colocar você ali? Então confia no Senhor, porque a palavra de Deus diz que quando você confia nele, mais ele fará. Então o segredo é confiar, o segredo é perseverar, porque Deus é bom, né, sobre a nossa vida, Deus é poderoso, e ele quer manifestar a sua obra sobre cada um de nós, assim como ele manifestou sobre a vida de Isaac, né? Então, diz assim que Deus aparece a Isaac e lhe ordena que não desça ao Egito, mas que permaneça na terra que ele lhe indicará. Então, essa instrução é acompanhada de promessas. Deus promete que será com Isaac, abençoando e multiplicando sua descendência por causa da aliança que fez com Abraão. Então, por causa de você, o teu filho, ele vai ser abençoado. Por causa de você, o seu marido vai ser abençoado. Por causa de você, a tua família vai ser abençoada, né? Por causa de você, porque Deus tem uma promessa sobre a sua vida, né? Então a sua família também vai ser abençoada, porque a promessa é para a tua casa, é para a tua família, é para o teu casamento, é para teu filho também, né? Então Deus ele quer que isso aconteça sobre as nossas vidas. Então, aqui vemos a fidelidade de Deus, né, em cumprir suas promessas. Isaac é lembrado de que, apesar das suas circunstâncias adversas, Deus está no comando e tem um plano para a sua vida. Então, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um projeto, um propósito para realizar sobre a sua vida também. Amém? Que Deus possa abençoar, que Ele possa nos guardar, que Ele possa fazer com que essas promessas cada dia mais se cumpram, porque são muitas promessas. Ele disse para Abraão, Abraão, você já contou as estrelas do céu? Pois essas são as promessas que Deus tem para nós. São tantas as promessas que você não tem nem como contar, né? São tantas as bênçãos que Deus nos dá, que Deus nos abençoa, e às vezes nós não temos nem como contar, né? Porque são muitas as bênçãos de Deus na nossa vida, né? Eu não tenho assim uma ideia de quanto Deus já me abençoou. E você também não tem uma ideia de quanto Deus já te abençoou, porque são muitas bênçãos, são muitas as promessas de Deus. E assim, Deus ele quer abençoar nossa vida cada dia mais. Então, que essas promessas do Senhor, ela venha se cumprir sobre a tua vida, sobre a tua descendência, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua parentela. Amém? Que Deus abençoe, né? Que Deus nos guarde. Né? Eu gostaria de estar orando, né? Em nome de Jesus, né? Que é para me fazer a oração final. Né? Então, vamos orar e que Deus venha nos abençoar poderosamente. Senhor, neste momento, queremos te dar graças. Queremos, Senhor, te agradecer por esta linda palavra, por esta linda reflexão, Pai, que o Senhor colocou em nosso coração, que o Senhor Deus nos deu, que o Senhor colocou e acrescentou sobre a nossa vida, Pai, esta palavra.
essa palavra ela venha servir de inspiração, que essa palavra, Senhor, ela venha a cada dia mais gerar frutos sobre a nossa vida. 30, 60, 100 vezes mais. Meu Deus, a tua promessa, ela irá se cumprir, assim como se cumpriu na vida de Abraão, na vida de Isaac. Assim, esta promessa irá se cumprir sobre a minha vida, sobre a vida de cada pessoa que está neste devocional. Meu Deus, é assim em nome de Jesus, Pai. Eu quero aqui declarar todas as bênçãos que vêm do Senhor para as nossas vidas. O Senhor venha, meu Deus, neste momento, Pai, a acrescentar na nossa vida, meu Deus, prosperidade, que as vidas sejam bem-sucedidas, que os negócios sejam bem-sucedidos. Meu Deus, e assim nós declaramos em nome de Jesus. E assim eu declaro, meu Deus, porque grande é o Senhor para cumprir esta promessa. Pai, assim eu creio, em nome de Jesus. E assim seja para todos sempre. Meu Deus, e assim nós declaramos, Pai, com a bênção apostólica, meu Deus. Porque, como diz a tua palavra, como diz o Senhor em tua palavra, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é o nosso guardião, que o Senhor é o nosso guarda. Meu Deus, e assim nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a presente Deus. Abençoe, Senhor, cada pessoa que vende uma camisa, porque está no propósito do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Porque grande é o Senhor. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo, Senhor, venha estar sobre a nossa vida para todos sempre, e assim seja. Amém e amém. Que Deus abençoe, Amém. né, e nos guarde. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém. Glória a Bom final de Deus. semana para todos. Que Deus possa guardar cada um. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigada, pastora Maria Josenilde, pela disponibilidade, né? O pastor já deu a bênção apostólica. Deus abençoe o senhor, guarde a sua casa, seu ministério, e aonde o Senhor colocar a planta dos seus pés, que seja abençoado sempre em nome de Jesus. As suas mãos sejam abençoadas sempre em nome de Jesus. Obrigada por estar disponível sempre para a obra do Senhor. Que o Senhor possa estar sempre conosco em todas as manhãs, né? Nos guardando, nos livrando de todo mal, nos abençoando, né? E protegendo a nossa casa, né? E vamos firme nas promessas do Senhor, né? E sempre glorificá-lo, né? No dia bom, no dia mau, né? Em tudo dai graças, assim diz a palavra do Senhor. E que esta palavra, Deus proverá, nunca saia do seu coração este tema. Que a gente comece o final de semana, né? Nesta energia, assim, neste amor, nessa gratidão que a gente tem a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, né? E como disse a palavra e o pastor, né? Isso serve para toda a nossa família, né? Através da nossa vida, né? Nós somos luz na nossa casa, né? Sempre na caminhada com Cristo. Eu agradeço a minha oportunidade também de estar na presença de todos vocês, de poder servir a Deus, né? E fiquem com Deus na paz do Senhor. Segunda-feira tem mais devocional, esperamos todos vocês, né? E levem o amor de Jesus por onde vocês cruzarem, né? Falem de Jesus, né? Assim eu oro e te agradeço já em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.